Por alguma razão muito interessante, a nossa mente parece que se satisfaz com a sensação de que ela está certa, mesmo que seja sobre algumas sensações ruins, sobre alguns sentimentos ruins, algumas crenças ruins. Pensa na seguinte questão: imagina que você está interessado em alguém, você aborda essa pessoa e ela diz que não quer ficar com você. E aí vem uma sensação muito ruim dentro de você, talvez uma sensação de abandono, uma sensação de dor, de ter sido recusado, né? De ter sido afastado, de ter sido deixado para lá. E aí, de repente, você tem algumas formas de reagir a respeito dessa sensação ruim. Basicamente três. Você pode ou querer lutar contra essa crença, ou você pode paralisar, se entregar a ela por completo, ou você pode querer fugir dessa sensação. Esse luta, fuga ou paralisar-se é uma das três formas que você pode reagir a praticamente tudo na sua vida. E por incrível que pareça, sem perceber, inconscientemente, sem você se dar conta, as três formas de reagir quando você está mal, elas servem exatamente para manter você na dor. E como que isso acontece? Ok, eu cheguei em alguém, essa pessoa me rejeitou. Como é que a luta contra esse sentimento de rejeição pode atuar nesse momento? Eu começo a insistir. Eu começo a não desistir daquela situação, daquela pessoa. Eu insisto, eu tento de tudo, eu tento me mudar para poder ser uma pessoa melhor, para poder eu conviver com aquela pessoa. Só que ela não quer ficar comigo. E quanto mais eu procuro, mais eu dou de cara com o muro, mais eu dou murro em ponta de faca. E mais aquela sensação de rejeição, aquela sensação de abandono, aquela sensação de inferioridade vem dentro de mim. Por quê? Eu estou indo atrás de um objetivo que é praticamente impossível, eu não consigo controlar a vontade da outra pessoa. É como se eu quisesse sair voando. Eu vou necessariamente me sentir incompetente todas as vezes que eu quiser voar, porque eu não sou capaz de fazer isso. Só que na vida real, diferente desse exemplo esdrúxulo que eu dei, não necessariamente é impossível conquistar outra pessoa. E é isso que me prende no problema, porque eu fico acreditando que pode ser que eu consiga fazer alguma coisa. Eu começo a alimentar a crença de que se eu não conquistei a outra pessoa é porque alguma coisa eu não estou fazendo ainda. O problema deve estar comigo necessariamente. E não que não esteja com você, pode ser que seja um problema seu mesmo, mas pode ser que a outra pessoa simplesmente não tenha nenhum tipo de sentimento por você, pode ser que a outra pessoa esteja envolvida com outra, pode ser que a outra pessoa ela até goste, mas tenha vergonha, enfim, no final das contas, esse comportamento de lutar contra o sentimento de rejeição, o sentimento de inferioridade, vai fazer com que você execute um monte de comportamentos que no final da ponta, lá no final, vai aumentar a sensação. Porque a outra pessoa ela vai continuar te rejeitando, independente do quão top você seja. Então esse comportamento de lutar contra o sentimento, nesse momento, acaba sendo um reforçador do próprio sentimento. Mas eu também posso tentar fugir dele. E como é que eu fujo? Eu me isolo. Putz, fui lá, tomei um toco, né? Fui rejeitado, também não vou abordar mais ninguém. Não quero mais me arriscar, eu não quero mais enfrentar a vida, não quero mais tentar de novo, nem com essa pessoa e nem com ninguém. Eu fujo. Só que o que acontece? Por que eu estou fugindo e do que eu estou fugindo? Eu estou fugindo daquele sentimento ruim de ser rejeitado, daquela sensação de eu sou pequeno demais para ficar com essa pessoa. E quando eu fujo, eu me isolo. Quando eu me isolo, eu fico sozinho, fico sem ninguém.
sem apoio, sem suporte. Eu começo então a reforçar aquele sentimento de que eu não sou bom para estar com ninguém porque eu estou sozinho. E o sentimento que era para eu fugir do sentimento de culpa por eu sou o responsável pelo meu próprio fracasso, me coloca exatamente na situação onde eu sou responsável pelo meu próprio fracasso, porque eu nem estou tentando mais. Então, a justificativa só mudou, o sentimento continua o mesmo. Ou eu posso me entregar, eu posso simplesmente falar, não sou bom para ninguém mesmo. Eu começo a me contentar com coisas pequenas, com coisas que necessariamente eu sei que eu poderia alcançar algo melhor ou ter algo mais adequado para a minha vida. Ok, já que essa pessoa não me quis, deixa eu procurar alguém que, mesmo me fazendo mal, mas vai estar comigo. Pelo menos eu não fico sozinho. Você entende? E esse aqui é uma das situações que fazem com que as pessoas elas se prendam a uma rotina, a uma vida muito sem graça, porque no final das contas elas acreditam que não vão ter algo melhor. E o problema é que elas recebem algumas poucas migalhas, só que lá no fundo, ou nem tão no fundo assim, muitas vezes até na superfície, ela sabe que ela até poderia ter algo melhor, ou ela desejaria ter algo melhor, mas ela acredita que ela não vai ter. Então, as 3 formas de reagir ao problema te mantêm no problema. Mas, nesse momento, talvez você então questione, como é que eu saio disso então? Como é que eu saio dessa sensação de ser pequeno, de ser inferior, de medo de ser abandonado, medo de ficar sozinho? Como é que eu resolvo isso se as únicas 3 formas, que é lutar contra, insistir, fugir daquilo, não querer mais me expor, ou me contentar com algo que não é tão bom quanto aquilo que eu queria, nenhuma das 3 formas resolve o problema. Como é que eu faço então? Porque não me parece muito legal viver desse jeito. E não é mesmo. Qual que é a grande questão aqui? Você precisa focar naquilo que você quer resolver. E o que você quer resolver? Você quer resolver a sensação de inferioridade. Você quer resolver o medo de ser abandonado. Você quer resolver o aperto no peito quando você acredita de que você não consegue algo melhor. E aqui você pode generalizar para qualquer área da sua vida. Eu estou trazendo especificamente o caso de relacionamento, mas você pode generalizar para o trabalho. Pode generalizar para a maneira como você olha para a vida, lida com a vida de maneira geral. Então, qual é a solução? Olhe para o sentimento, para o medo, para a tristeza, para aquele aperto que não tem nome. O seu objetivo é buscar satisfazer esse sentimento, cuidar de si mesmo ao ponto de você então não depender de algo externo. Muitas vezes pode ser que talvez algumas pessoas possam acreditar que se por acaso eu não depender mais de ninguém emocionalmente, então se eu me sentir bem por mim mesmo, se eu estiver satisfeito, minimamente feliz comigo mesmo, eu vou viver isolado do mundo. Isso não é verdade. Quando você está bem com você mesmo, você quer ter outras pessoas do seu lado para compartilhar essa felicidade. Você quer ter outras pessoas do seu lado porque você também vai poder ajudar essas pessoas porque você tem possibilidade de ajudar. Você quer estar com outras pessoas porque pessoas boas fazem você se sentir ainda melhor. Então, você não se escora nas outras pessoas. E eu não quero dizer que algumas vezes a gente não vai fazer isso.
porque felizmente temos pessoas boas ao nosso lado que podem nos dar suporte quando a gente não está bem. Mas quando eu me apoio unicamente no recurso externo, eu dependo de algo que eu não tenho controle. Eu já tenho pouco controle sobre mim mesmo. Quanto mais controle sobre as outras pessoas e sobre o que elas acreditam, sobre o que elas desejam. Eu vou me apoiar única e somente na qualidade do meu trabalho para que eu me sinta bem? Eu vou me apoiar única e somente na boa vontade de alguém querer ou não estar comigo? Se essa pessoa quiser ir embora, não tem nada que você possa fazer para impedi-la. Você não tem controle. Então, a solução para o sentimento de inferioridade, de medo de ser abandonado, de medo de ficar sozinho, sentimento de não ser bom o suficiente, está em você aprender a fazer algo que durante a vida toda você não aprendeu a fazer. Cuidar de si mesmo. Fazer por você aquilo que você espera que as outras pessoas, que essa pessoa dê para você. Você precisa colocar-se do seu lado, ser para você o apoio que ninguém nunca poderá ser. E se lá fora você encontra alguém que parece que te dá mais apoio do que você mesmo, cuidado, muito cuidado, porque você pode estar sobrecarregando essa pessoa, pode estar dando a ela uma função que não compete a ela, pode ser que ela não aguente, pode ser que ela vá embora. Então, aproveite. Se você tem essa pessoa, aproveite o tempo para se cuidar, cuidar de si, cuidar internamente, profundamente e se fortalecer para que você não perca essa pessoa. Essa pessoa pode ir embora e você vai desmoronar. Então, para que você não faça isso, comece a se cuidar agora, tendo essa pessoa como sua muleta, como seu suporte. Aproveite. Se você não tem uma pessoa, comece a ser. Só que eu sei que não é só assim. Comece a ser. É por isso que existem os processos terapêuticos, para que você comece a entender de onde vem essa sua tendência de se deixar de lado. De onde vem a sensação? Para que você comece a entender como você aprendeu, o que aconteceu para você ter aprendido aquilo, como você faz agora para agir diferente, porque muitas vezes você não tem nem o conhecimento, nem a habilidade para fazer isso. Um processo profissional de terapia vai te ajudar a conquistar essas habilidades. Tentar sozinho é muito difícil, porque você vai chegar uma hora que você vai dar de cara com um vazio na sua cabeça, uma confusão. A grande pergunta, como é que eu faço isso? Aí você procura uma ajuda terapêutica, profissional, não com qualquer um, com alguém habilitado a te dar esse suporte. Para que você, em algum momento, isso vai acontecer, consiga andar com suas próprias pernas, consiga encontrar as suas próprias respostas, sem necessariamente a orientação. Agora, enquanto você depositar no mundo externo as suas esperanças, você vai se frustrar. Porque o mundo externo, esse mundo aqui fora, ele é frustrante. Ele não atende a todas as nossas expectativas. Porque, e isso aqui é assunto para um outro vídeo, você vai perceber que a vida, ela é o que é e ainda bem que é assim. Porque tem um monte de coisa que você aprende com experiências que você gostaria de não passar. São coisas boas que você aprende. E à medida que você se cuida, à medida que você se fortalece, mais você é capaz de retirar o suprassumo do aprendizado de uma experiência ruim. Mas para isso você tem que olhar para si mesmo. Você tem que fazer aquilo
como eu disse e repito, fazer aquilo que você espera que as outras pessoas façam por você. E se você ainda não sabe como fazer, você tem que procurar aprender. E depois que você aprender a fazer, você tem que fazer pelo tempo necessário em que você se torne hábil o suficiente para fazer sem perceber que está fazendo. Então, pare de procurar lá fora. Aqui fora tem um monte de gente boa e um monte de gente ruim. Se aproxime o máximo possível das pessoas boas, dos bons lugares. Nem sempre a gente consegue fazer isso, nem sempre a gente consegue evitar os maus lugares, as más pessoas. Mas, enquanto isso acontece, o seu foco é cuidar de si mesmo. Faça isso. Você merece, você precisa disso.